Olá, vamos continuar então o nosso projeto da nossa mini rede social. E nesse vídeo nós vamos instalar, configurar o nosso banco de dados. Para projetos simples, como é esse, eu gosto bastante de utilizar essa biblioteca que chama Midu. É uma biblioteca para a gente poder trabalhar com o banco de dados e inclusive é bem similar ao modo que o CodeIgniter, por exemplo, trabalha. Você pode utilizar, obviamente, Eloquent, por exemplo, ou outros gerenciadores de banco de dados, porém, como a proposta desse projeto é uma proposta de ser algo simples, fácil de mexer para quem está iniciando ainda, eu vou utilizar essa biblioteca aqui, que eu particularmente acho bem simples de se utilizar. Então, vamos lá, vamos instalar o site aqui, é mido.in. Aqui na documentação, vamos vir aqui na parte, aqui no Get Started, né? Cadê aqui a nossa instalação? Aqui, só digitar no terminal Composer Require /mido. E aí a gente vai ter instalado aí o Mido. Eu já fiz isso aqui, já digitei aqui para poupar tempo aí pra gente. Aqui já no meu composer.json também já está atualizado aí. Eu já tenho funcionando então o meu banco de dados. Agora o que a gente tem que fazer? Tem que configurar. Aqui ele pode trabalhar com MySQL, MariaDB, né? MS SQL, diversos outros tipos de banco de dados, SQLite também, para desenvolvimento local. Eu gosto muito de utilizar também o SQLite. Apenas um arquivo, é fácil da gente limpar o banco de dados e começar tudo de novo. Então, vamos lá, né? Primeira coisa a fazer, então, eu vou importar o Mido. Aqui eu vou colocar lá em cima também, importação dele. E vamos ver aqui um exemplo de instanciação do Mido. Aqui, ele tem um exemplo aqui bem complexo, com bastante opções para poder se iniciar um objeto aqui do Mido. Eu vou apagar quase todos aqui. Esse log aqui mesmo eu vou apagar. Isso aqui, esse prefixo, talvez seja interessante para você colocar prefixo nas suas tabelas, assim como, por exemplo, o WordPress faz, o OpenCart também faz. Eu vou deixar sem essa opção porque eu não vou deixar opção de prefixo. Aqui você pode definir o chasset, collation e a porta também. Eu vou apagar essas opções. E aqui agora vamos configurar o nosso banco de dados. Em tipo de banco de dados, em vez de MySQL, eu vou utilizar o SQLite, que é bem simplesinho de mexer. E database name, eu vou colocar o nome de db.sqlite. Ou database, vamos colocar aqui database mesmo, .sqlite. Eu vou copiar esse nome aqui. Server, username, senha, eu vou remover, porque no tipo de banco de dados SQLite não é necessário, porque ele é um arquivo de texto. Se for MySQL, se você for utilizar o MySQL, se você preferir, basta você deixar aqui MySQL, colocar o nome do seu banco de dados. Server você pode deixar localhost, na maioria dos casos, muito dificilmente vai ser diferente disso. Do seu nome de usuário e a senha do seu banco de dados. Eu vou preferir aqui utilizar o SQLite. Eu prefiro, para modo de desenvolvimento, prefiro o SQLite. Bom, feito isso, então, vamos ver aqui um exemplo de uso aqui para a gente rodar uma query normal na mão. Eu vou colocar aqui apenas um show tables. E não é para aparecer nada, né? Porque a gente tem um banco de dados limpo. Então, database, query. E aqui eu vou colocar show tables. Ok. E vou dar um print R nisso. Isso não precisa ser nem sequer executado no meu navegador. Pode ser executado aqui direto no meu index.php. E aqui já fala que esse index aqui, database file, não está definido. Porque aqui no SQLite, a gente, em vez de colocar database name, a gente tem que colocar o database file quando utilizamos o SQLite. Eu errei aqui, né? Então, SQLite. Ok.
já vou executar aqui o index.php novamente. Você pode ver aqui na lateral que ele já criou meu arquivo database SQLite também. Ele não existia, já foi criado automaticamente pelo Medo. E prontinho, já está funcionando sem erros e não mostrou nada lá. Vou rodar aqui meu servidor também. O servidor local, vamos acessar aqui no navegador. E não mostrou nada porque não tem nenhuma tabela lá criada no nosso banco de dados. Então aqui eu vou parar por aqui. A gente vai só fazer mais uma única configuração aqui, que é o seguinte. A gente tem que deixar esse database aqui disponível dentro das nossas rotas. Um dos modos de fazer isso, que não é o que a gente vai utilizar, que é mais chato de se fazer, é o seguinte: colocar aqui use e database. E aí a gente vai ter a nossa variável database disponível para a gente utilizar dentro das nossas rotas. Eu particularmente acho muito chato em toda rota ter que ficar colocando isso aqui, use database, para poder utilizar o nosso banco de dados lá dentro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o sistema de containers do Slim Framework. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com as views aqui. Então eu vou vir aqui em container. Eu vou definir aqui a variável que eu quero chamar de db. Então, quando eu for utilizar aqui dentro, eu vou colocar this db, e aí o que eu quiser, tudo minúsculo aqui, né? E aí o que eu quiser aqui do Medo, né? Um query, um update, um insert, um select, por aí vai, né? Então, é dessa forma que eu quero chamar. Se você quiser chamar de banco de dados, database, o que você quiser colocar o nome, você pode colocar aí. E aqui eu vou definir uma function anônima também, vai receber o container como parâmetro, ok? E aqui eu vou dar um return em que? Um return no meu objeto do Medo. Então vou apagar isso daqui, a criação do meu objeto lá do Medo, vou apagar lá do topo e vou colocar aqui dentro. Prontinho. Eu vou deixar essas outras opções aqui. Apenas para poder, caso você queira utilizar o MySQL, ter aqui como referência quais são os parâmetros para serem utilizados. Então, a partir desse momento, eu tenho disponível aqui para mim, em qualquer uma das minhas rotas, o this db com todos os métodos lá do Medo. Então, no nosso próximo vídeo, nós já vamos começar a montar o nosso banco de dados, o nosso create table das nossas tabelas do nosso banco de dados, do nosso projetinho de uma mini rede social, uma micro rede social, na verdade, né? Não dá para chamar nem de mini, então poucas opções que tem, mas é o suficiente para a gente aprender a utilizar o Slim Framework. Vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo.